Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 107. A influência dos companheiros. Em nossas instituições, onde muitos trabalham juntos, bem grande é a influência dos companheiros. É natural buscar companheirismo. Todos encontrarão companheiros ou os farão. E exatamente na medida da força da amizade, será o grau de influência exercida pelos amigos uns nos outros, para bem ou para mal. Todos terão amigos e influenciarão e serão influenciados. Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, os sentimentos e os princípios das duas pessoas ficam intimamente associados. Um apanha o espírito e copia as maneiras e as ações do outro. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e o convívio. Talvez a influência seja inconsciente, todavia não será menos poderosa. Fosse a juventude persuadida a associar-se com os puros, os refletidos e amáveis, muito salutar seria o efeito. Caso se escolham companheiros que temam ao Senhor, a influência induzirá à verdade, ao dever e à santidade. Uma vida verdadeiramente cristã é uma força para o bem. Por outro lado, porém, os que se acompanham com homens e mulheres de moral duvidosa ou de maus costumes e princípios, dentro em breve estarão andando nos mesmos caminhos. As tendências do coração natural são descendentes. Os que convivem com os céticos tornar-se-ão em breve céticos também. Os que preferem a companhia dos vis, com certeza tornar-se-ão vis por sua vez. Andar no conselho dos ímpios é o primeiro passo para deter-se no caminho dos pecadores e sentar-se na roda dos escarnecedores. Ora, todos os que quiserem formar um caráter reto, escolham companheiros de uma séria e refletida disposição de espírito e que tenham inclinação religiosa. Os que fizeram as contas e desejam construir para a eternidade devem pôr bom material nessa construção. Se aceitam vigas apodrecidas, se contentam com as deficiências do caráter, o edifício está condenado à ruína. Cuidem todos na maneira por que edificam. A tempestade da tentação se abaterá sobre a casa, e a menos que ela esteja firme e fielmente construída, não resistirá à prova. O bom nome é mais precioso do que o ouro. Há da parte dos jovens a tendência de se associarem com outros de espírito e moral inferiores. Que satisfação real pode uma pessoa jovem esperar da voluntária ligação com outras de baixa norma nas ideias, nos sentimentos e na conduta? Alguns têm gostos corrompidos e hábitos depravados, e todos quantos buscam tais companheiros seguir-lhes-ão o exemplo. Vivemos em tempos de perigos, de molde a fazer temer o coração de todos. Vemos o espírito de muitos errando pelo labirinto do ceticismo. As causas são ignorância, orgulho, um caráter defeituoso. Dura é para o coração do homem caído a lição da humildade. Há qualquer coisa no coração humano que se insurge contra a verdade revelada quanto aos assuntos relacionados com Deus e os pecadores, a transgressão da lei divina e o perdão mediante Cristo. Guardar a mente. Irmãos e irmãs, velhos e jovens, quando tiverdes uma hora de lazer, abre a Bíblia e entesourai na mente suas preciosas verdades. Quando empenhados no trabalho, guardai a mente, conservai-a firme em Deus, falai menos e meditai mais. Lembrai-vos de que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Escolhei as palavras, isto fechará uma porta ao adversário de vossas almas. Que o dia comece com oração, trabalhai como diante de Deus. Seus anjos se acham sempre ao vosso lado, anotando vossas palavras, vosso comportamento e a maneira em que fazeis o serviço. Caso vos desvieis do bom conselho e prefirais associar-vos com os que tendes razão de suspeitar que não se inclinam para a religião, embora professem cristianismo, tornar-vos-eis em breve semelhantes a eles. Colocai-vos no caminho da tentação, no campo de batalha de Satanás, e a menos que estejais continuamente em guarda, sereis vencidos por seus ardis.
Pessoas há que por algum tempo professaram ser religiosas e que estão para todos os intentos e propósitos sem Deus e sem uma consciência sensível. São vãs e frívolas, sua conversa é de baixo teor. O namoro e o casamento lhes ocupam o espírito com exclusão dos pensamentos mais elevados e nobres. As companhias decidem nosso destino. As companhias escolhidas pelos obreiros estão lhes decidindo o destino para este mundo e o outro. Alguns que dantes eram conscienciosos e fiéis têm mudado lamentavelmente. Desligaram-se de Deus e Satanás os tem seduzido para o seu lado. São agora irreligiosos e irreverentes e exercem influência sobre outros facilmente moldáveis. As más companhias estão deteriorando o caráter, os princípios estão sendo minados. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos loucos achar-se-á mal. Provérbios 13, verso 20. Os jovens se acham em perigo, são porém cegos para discernir as tendências e resultado da direção que seguem. Muitos deles empenham-se em flertes, parecem absorvidos. Nada há de nobre, digno ou sagrado nessas amizades. Como são suscitadas por Satanás, a influência delas é de molde a agradar-lhe a ele. As advertências dadas a essas pessoas caem em ouvidos moucos, são obstinadas, voluntariosas, desafiantes. Acham que a advertência, o conselho ou a reprovação não se aplicam a eles. Não se preocupam absolutamente com o rumo que estão seguindo. Estão-se continuamente separando da luz e do amor de Deus. Perdem todo o discernimento das coisas sagradas e eternas e, conquanto observem uma seca forma de deveres cristãos, não põem o coração nesses exercícios religiosos. Inteiramente tarde hão de essas almas iludidas compreender que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Acham-se registradas as palavras, as ações, os motivos. Quão pouco, porém, compreendem essas cabeças leves, superficiais e esses corações duros, que um anjo de Deus está escrevendo a maneira em que são empregados seus preciosos momentos. Deus trará à luz toda a palavra e toda a ação. Ele está em toda parte. Embora invisíveis, seus mensageiros visitam-nos na sala de trabalho, no quarto de dormir. As obras ocultas das trevas serão trazidas à luz. Revelados serão os pensamentos, os intentos e desígnios do coração. Todas as coisas se acham claras e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tornar nossa obra enobrecedora. Os obreiros devem levar Jesus consigo para todo o departamento de trabalho. Seja o que for que seja feito, deve ser executado com uma exatidão e esmero que resista à inspeção. O coração deve estar na obra. A fidelidade é tão essencial nos deveres comuns da vida, como nesses que envolvem maior responsabilidade. Talvez alguns concebam a ideia de que seu trabalho não é enobrecedor. Ele, porém, será justamente aquilo que o quiserem tornar. Unicamente eles podem rebaixar ou elevar sua ocupação. Quiséramos que todo zangão fosse compelido a labutar para ganhar o pão de cada dia, pois o trabalho é uma bênção, não uma maldição. O labor diligente guardar-nos-á de muito laço de Satanás, que ainda encontra alguma maldade para as mãos ociosas. Nenhum de nós deve envergonhar-se do trabalho, por mais servil e menor que pareça. O trabalho é enobrecedor. Todos quantos labutam com a cabeça ou com as mãos são homens e mulheres de trabalho. E todos honram tanto sua religião lidando no tanque de lavar roupa ou na pia dos pratos, como o fazem quando vão às reuniões. Enquanto as mãos se encontram ocupadas nos serviços mais comuns, a mente pode ser elevada e enobrecida por pensamentos santos e puros. Quando qualquer dos obreiros manifesta falta de respeito pelas coisas religiosas, deve ser desligado da obra. Ninguém pense que a instituição depende deles. Os que têm estado por muito tempo trabalhando em nossas instituições deviam ser agora obreiros de responsabilidade, de confiança em todo lugar, tão fiéis ao dever como a bússola ao polo.
houvessem eles empregado devidamente suas oportunidades e teriam agora caráter harmônico e uma profunda viva experiência nas coisas religiosas. Mas alguns deles se separaram de Deus. A religião é posta de lado. Não é um princípio arraigado, cuidadosamente nutrido onde quer que vão, seja qual for a sociedade a que sejam lançados e que se demonstra uma âncora para a alma. Quero que todos os obreiros considerem atentamente que o êxito nesta vida, bem como em alcançar a vida futura, depende em alto grau da fidelidade nas coisas pequeninas. Os que anseiam maiores responsabilidades devem se mostrar fiéis no cumprimento dos deveres que têm justamente onde Deus os colocou. A perfeição da obra de Deus é tão claramente vista nos mais pequenos insetos como no rei dos pássaros. A alma da criancinha que crê em Cristo é tão preciosa à sua vista como o são os anjos que lhe rodeiam o trono. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Como Deus é perfeito em sua esfera, assim pode o homem o ser na sua. Tudo quanto as mãos acharem para fazer deve ser executado com exatidão e rapidez. A fidelidade e a integridade nas coisas pequenas, o cumprimento dos pequenos deveres e a prática de diminutos atos de bondade animarão e darão alegria no caminho da vida, e quando findar nossa obra na terra, todos os deveres cumpridos com fidelidade serão apreciados diante de Deus quais joias preciosas.